Vamos voltar a falar sobre a política aqui no Brasil. A executiva do União Brasil aprovou o requerimento que determina a expulsão de Luciano Bivar do partido. O Bruno Pinheiro tem mais informações sobre isso. O processo de expulsão de Luciano Bivar foi confirmado após uma reunião de mais de 2 horas na sede do partido nesta quarta-feira aqui na capital federal. Diante dos últimos acontecimentos e uma escalada nessa discussão, a luta pela chave do cofre do partido acabou chegando até a Polícia Civil após 2 residências serem incendiadas. A defesa de Antônio Rueda acaba ligando as ameaças de Luciano Bivar com os últimos acontecimentos. Já Luciano Bivar acusa a esposa de Antônio Rueda de ter roubado um cofre e com valores dentro deste cofre também. A reunião de hoje reuniu governadores, senadores e vários parlamentares do Congresso Nacional que assinaram a expulsão de Luciano Bivar. A partir de agora, Luciano Bivar vai ter 72 horas para apresentar uma defesa, para se manifestar. E na sequência será então analisado este documento, a resposta de Luciano Bivar. O procedimento é totalmente favorável pela expulsão de Luciano Bivar, ex-presidente da Legenda. Com todo esse movimento, Luciano Bivar disse à Jovem Pan, de forma reservada, que essas acusações são ilações e que ele não aceita essa eleição de Antônio Rueda e que no dia 29 de março, uma nova reunião vai acontecer, essa convocação com a antiga executiva e que ele vai então anunciar que não aceita o resultado da última eleição. A Semineto afirmou no encontro de hoje que um cartório foi convocado e que tudo foi registrado em ata e que essa ata ainda não foi finalizada, mas que essa ata será levada até a sede do partido e na sequência levada para o TSE, o registro da nova executiva da Legenda de Luciano Bivar, que agora o novo comandante escolhido é Antônio Rueda. De Brasília, o Bruno Pinheiro. De Brasília, ainda em Brasília, para ouvir o Zé Maria Trindade sobre isso. Agora, Zé, é bom a gente lembrar que a União Brasil, ela nasceu de uma fusão entre DEM e PSL, PSL que elegeu, né, ou ajudou a eleger Jair Bolsonaro como presidente em 2018. Agora a gente tem um partido que parece que se une contra Luciano Bivar. São graves as suspeitas que pesam sobre ele, sobre participação nos atos que são considerados até então, as investigações vão apontar criminosos nos incêndios em propriedades ligadas em Pernambuco a Antônio Rueda. O destino de União Brasil e Luciano Bivar diante disso, qual deve ser, na sua visão? Pode ser uma tragédia, viu? Bateram a carteira de Luciano Bivar. Os dois, Rueda e Bivar, são criador, o Luciano Bivar, e criatura, o Rueda. Tancredo Neves dizia que em política ninguém pode ter um adversário tão forte, tão figadal, que não possa tê-lo no futuro como aliado. Mas da mesma forma, não se pode ter um aliado tão próximo que não possa enfrentá-lo no futuro como adversário. Luciano Bivar colocou o Rueda em casa e me disseram os pernambucanos que considerava o Rueda como um filho. E os dois se uniram e ganharam muito dinheiro. Os dois são bilionários. Para se ter uma ideia, me disseram as fofocas do Congresso que o carro do Luciano Bivar, uma McLaren, custa 4 milhões de reais. E os dois ganharam muito dinheiro e sabem muito bem o que cada um fez no verão passado. E podem os dois destruírem-se, ou seja, montar ali um dossiê muito forte contra o adversário. Se roubou um cofre, não deu queixa, porque o que tinha dentro desse cofre e como os dois ficaram tão bilionários assim. O Bivar montou um partido, o PSL, e elegeu o presidente Jair Bolsonaro, na época, né? E depois se uniu ao DEM, chamou o DEM, vem aqui para a nossa mansão. O DEM, que tinha uma casinha boa, foi para uma mansão, chegando na mansão, disseram para o DEM, seu lugar é aquele lá na piscina, naquela casinha. E o Bivar ficou com um grande partido, 56 deputados, 7 senadores, 3 ministérios, e deixou o DEM morrendo de fome. DEM, com o herdeiro de Antônio Carlos Magalhães da Bahia, Semineto, com Ronaldo Caiado, governador do Ceará, ficou
na espreita e se uniu a Bivar, vice-presidente e criado pelo Bivar. Agora, isso aí é a maioria. Agora, me disseram, Lívia, lá de Pernambuco, de que essa história vai acabar em tragédia. Me disseram ontem, pode ser tiro. Pois é, e a gente não pode atribuir culpa a ninguém, não é, Zé Maria? Tem uma investigação ainda em andamento, mas quando um dirigente acusa o antigo aliado de tocar fogo em 2 casas, em 2 de seus imóveis, e esse acusado de ser incendiário acusa o incendiado de ter participado do roubo de um cofre, a gente imagina que tipo de gente, que tipo de nível de dirigente partidário cuida de uma quantia de 518 milhões de reais, por exemplo, que é o que a União Brasil tem à disposição para disputar a eleição nesse ano aqui. É a terceira maior cota de fundo eleitoral. Não é fundo partidário. Fundo partidário eles recebem todo ano. Fundo eleitoral só para disputar a eleição. Então, só para disputar a eleição, o presidente do partido tem 518 milhões de reais para distribuir entre candidatos e candidatas a prefeituras, a câmaras municipais. Então, sem atribuir culpa a ninguém, porque quem vai fazer isso é a investigação. Só o nível da discussão já dá para a gente uma ideia de quem é que controla essa dinheirama toda, que é nossa, né? É dinheiro do orçamento, dinheiro público, portanto.